Oi, gente, a aula de hoje ela vai ser sobre o islamismo e suas características. Só que eu vou dividir essa aula em duas partes. A primeira parte, que é essa, eu quero falar sobre o mundo árabe, que já existia antes da fundação da religião. Bem, o mundo árabe era composto por povos e clãs e tribos independentes. Havia as tribos urbanas, como por exemplo a dos Quraishitas, que dominavam o comércio em Meca, e também havia as tribos desérticas, como por exemplo a dos beduínos, que viviam e praticavam comércio como nômades, indo de uma região para outra. E no ano de 570, 571 depois de Cristo, é que nasce Maomé na cidade de Meca, que era uma cidade muito importante naquele período, pois ela concentrava o principal objeto de culto politeísta, a Pedra Negra. Então, milhares de pessoas iam todos os anos peregrinar para Meca para justamente cultuarem os seus deuses e oferecer oferendas para eles. Maomé, ele nasceu dentro de um clã pobre da tribo Quraishita como era costume na época, a sua família pagou para os beduínos o criarem, para ele ter justamente uma maior experiência ali no comércio, como nômade. E quando ele tem 24 anos, ele se casa com uma viúva rica chamada Khadija e começa a conhecer vários lugares, culturas e religiões. Ele entra em contato com o judaísmo e principalmente com o cristianismo. Então a gente está falando que Maomé ele entra em contato com religiões monoteístas de origem abraânicas. E com certeza isso o influenciou, porque no ano de 610 depois de Cristo, ele tem uma visão com o anjo Gabriel, o mesmo que apareceu para Maria, para falar que ela ia ter um filho, e ele fala para Maomé que na verdade não existem todos aqueles deuses, só existe um Deus e aquele Deus era Alá, e que ele, Maomé, ele foi escolhido para ser o profeta desse mundo e para escrever e passar adiante todos os preceitos de Alá. Só que como Maomé vivia em Meca, e Meca era predominantemente politeísta, ou seja, as pessoas acreditavam em vários deuses, como é que ele ia chegar lá e falar que na verdade só existe um Deus e que tudo agora seria diferente? Ele passou a ser visto principalmente pelos coraxitas como uma ameaça, porque você acabar com o politeísmo naquela época era basicamente você acabar com aquele comércio naquela região, porque eles dependiam bastante dessa vinda de milhares de pessoas todos os anos para Meca. Então, Maomé ele começou a ser perseguido e no ano de 622 ele fugiu de Meca para Yatreb. E lá em Yatreb, que se chama Medina hoje, em tradução é a cidade do profeta, ele conseguiu ali formar sua comunidade de muçulmanos, os seus discípulos, conquistou mais fiéis e 3 anos depois então ele volta para Meca para conquistá-la. E quando chegando em Meca, ele forma ali a sua sede de governo. Ele também, além de ser um líder religioso, era um líder político e militar. E ele transforma então o principal objeto de culto politeísta, Pedra Negra, em um objeto de culto monoteísta. Ele fala, na verdade, que a Pedra Negra é branca e ela foi entregue a Abraão, o mesmo do cristianismo. E ela virou negra pelos pecados humanos. Então Maomé falava que todo muçulmano tinha que ir até a Pedra Negra para olhar os seus pecados, se curvarem diante dela e pedirem perdão. Então, a partir dessa pequena expansão ali começando, onde Maomé conquistou algumas regiões, é que nasce o islamismo. Só que no ano de 632 depois de Cristo, Maomé acaba morrendo. E aí ele morre e seu grupo se divide em dois, os sunitas e os xiitas. Os sunitas, eles defendiam que o substituto de Maomé deveria estar entre os chefes políticos muçulmanos, os chamados califas, e que todo muçulmano deveria ler o Alcorão, que era o principal livro ali do islamismo, como se fosse a Bíblia para os muçulmanos, que continha toda a revelação de Alá para o mundo, e também eles deveriam ler o Sunan, que era uma espécie de biografia de Maomé, onde continha ali os principais eventos da vida de Maomé. Já os xiitas, eles acreditavam que o sucessor deveria estar dentro da família de Maomé, considerada sagrada, de ter ali um laço sanguíneo com o profeta. Então defendiam a posse do primo de Maomé, que posteriormente até se tornou genro, porque se casou com uma de suas filhas, Ali. Então esses dois grupos ali de discípulos de Maomé, eles se dividiram após a morte do profeta,
Até hoje eles têm muitas divergências políticas, mas eu não vou entrar muito no assunto sobre isso. No outro vídeo a gente vai falar, de fato, as características do islamismo e o que o Alcorão prega ali para os seus fiéis.